Uma das marcas mais impressionantes da personalidade do rei Davi era sua total confiança em Deus. E é exatamente, queridos irmãos, sobre este assunto que nós queríamos compartilhar aqui com os irmãos, tomando o Salmo de número 131, Salmo de Davi, e é um dos salmos que compõe o grupo dos chamados Salmos dos Degraus, que vão do Salmo 120 até o Salmo de número 134, que, entre outras teorias, uma das mais aceitas é que estes salmos eram usados pelos peregrinos que iam às festividades em Jerusalém para pedir a Deus a sua cobertura, livrar dos perigos que eles enfrentavam durante a caminhada. Então, o Salmo 131, queridos irmãos, ele é tremendo, ele é maravilhoso, porque ele expressa, através das palavras poéticas do rei Davi, como nós devemos nos portar no sentido da confiança em Deus. E o salmista Davi, ele vai dizer, primeiro, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. O primeiro sentimento que Davi carregava em seu coração é que tudo que ele era e tudo que ele poderia vir a ser era parte de um propósito divino. Não era um resultado de suas forças, de seu desempenho, de suas campanhas, de sua propaganda pessoal, mas era resultado de uma vontade soberana de Deus, porque ele sabia que Deus o havia tirado de lá de trás do aprisco, Deus o havia escolhido dentre todos os seus irmãos, Deus o estava livrando de todas as adversidades que se levantaram contra a sua vida. Então ele sabia que ele era um projeto de Deus. Então a confiança de Davi primeiro baseava-se nisso. Por isso que ele diz que não se exercitava em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas. E um outro ponto, da personalidade do rei Davi, e que ficou registrado e marcado aqui no Salmo 131, queridos irmãos, era uma confiança absoluta na provisão divina. Davi sabia que Deus, o Senhor, era o protetor, o guardião. Ele era o Senhor da sua vida. Ele estava protegido pela mão do Todo-Poderoso. Por isso que ele diz no versículo 2, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então veja a alegoria que o rei Davi se utiliza quando uma criança está com fome, quando uma criança está com alguma necessidade, que chora desesperadamente até que sua mãe a alimenta. E após a alimentação e a amamentação, esse é o primeiro sentido, o primeiro aspecto dessa expressão de Davi, a criança descansa, ela dorme, ela sossega. E assim Davi estava convicto de que o Senhor, o seu Deus, lhe havia suprido com todas as necessidades, com todas as provisões para as suas necessidades, que Deus já havia providenciado tudo quanto ele precisava para sobreviver. Então, a partir daí, ele estava sossegado, ele estava tranquilo, descansado. Outro aspecto, outro sentido desse texto é que havia uma certa idade nas crianças judias em que elas eram separadas da sua mãe. E esse período era justamente o momento onde a criança era desmamada. Inclusive, alguns comentários afirmam que havia até uma cerimônia, uma festa, onde aquela criança ela era considerada fora de risco, estava fora de um período de risco, porque havia passado o período da lactância e agora ela já podia se alimentar com outros alimentos, com outras comidas, que não apenas o leite materno. Então, durante aquele período da lactância, é como que a criança ainda estava vulnerável, estava
passando por um processo que poderia lhe acarretar alguma enfermidade. Então, quando desmamava, havia uma festa, uma alegria muito grande, porque era este o sentido. Então, o rei Davi se utiliza dessa figura para dizer que ele estava como uma criança desmamada, não como uma criança em estado de lactância, sujeita a qualquer tipo de vitupério, mas agora, como uma criança que sai da lactância, era considerada segura, era considerada livre do perigo daquele processo inicial da sua vida. Davi se sentia protegido, seguro, livre de ameaças, livre de qualquer coisa que pudesse lhe afetar contrariamente, porque o seu Deus lhe havia abastecido com tudo quanto ele precisava. Então, o salmista Davi termina dizendo: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre, confirmando isso que eu estou dizendo, de que ele está se referindo de forma poética ao próprio Deus, ao supridor, ao mantenedor de todas as coisas. Por isso, Davi disse: estou sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. Deus abençoe, queridos irmãos, que nós também possamos estar convictos, seguros dessas provisões divinas, de que o Senhor está controlando e cuidando de todas as coisas. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.